Senhor Deus, obrigado porque a gente tem também a oportunidade de contribuir aqui na obra, aqui nessa terra. Obrigado pelas bênçãos que tens derramado sobre nós. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Jesus, amém. Que a semelhança dessas pessoas que receberam seus milagres na sua vida, que perceberam os milagres bem na sua frente, que a gente consiga também vislumbrar os milagres que Deus já fez na nossa vida. Porque se você está aqui hoje, você passou por muitos já. Eu não vou te pedir para lembrar de todos, mas enquanto a gente canta aqui, você lembra de um assim, especial para você. Aí você olha para você e lembra do milagre. E você pensa assim, eu não tenho mais nada que me importa mesmo, além do nome de Cristo na minha vida, o realizador de milagres da minha vida, o Deus que cuida de mim, que cuida da minha família, que me trouxe até aqui o dia de hoje. E tudo que Ele fez para trás, Ele fará muito mais para frente ainda. Enquanto a gente canta, você, a semelhança de uma pessoa que estava à beira do caminho cega e foi curada, imagina a alegria dessa pessoa saindo, que a gente possa vislumbrar os milagres de Jesus mesmo na nossa vida. Canta com a gente, dizendo que nada mais importa, só o nome de Cristo na nossa vida. Minha estrada, doce companhia.
Amém. A gente vem sempre aqui e a gente quer, eu sempre que venho, quero ter um encontro com Deus e me emociono porque eu não mereço, né, encontrar Deus. Mas aí quando eu começo a sentir assim, eu fico, puxa, que coisa especial. E a gente tem um grande problema que a gente traz na nossa carne, do nascimento, que está escrito lá em Isaías, no capítulo 59, diz assim, olha, porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Toda vez que a gente vem aqui na igreja, que a gente sobe aqui para cantar e pega um instrumento e você senta aí e você quer cantar também, você traz consigo na sua carne esse versículo, porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E não tem ninguém que chegou aqui de mãos limpas hoje. Talvez alguém já tenha sentido a presença de Deus, mas talvez você esteja olhando e dizendo assim, mas não é para mim hoje ainda. Ainda não. É para ele, para ela, olha, legal. Não é para mim hoje ainda. Porque eu trago as iniquidades lá de Isaías 59 e ela está me separando de Deus. E o livro de Hebreus repete uma passagem, um versículo várias vezes. No capítulo 6 e no capítulo 7 ele diz assim, olha, se hoje você ouvir a voz de Deus. No capítulo 3 e 4 de Hebreus, ele fala assim, se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Ele fala, não faz como fez o povo de Israel lá, no tempo da provocação, quando eles endureceram. Se você ouvir a voz de Deus hoje, não endurece o teu coração. Não tem comunidade, tem indivíduos que vão formar essa comunidade. E talvez para muita gente aqui já tenha sentido a presença de Deus hoje, já tenha cantado de coração, já tenha dito, eu tenho fé, eu estou em busca, que Ele, puxa, me presentei com alguma coisa que eu estou precisando tanto. Eu queria tanto receber isso dele, mas talvez para alguns de nós aqui a gente ainda não tenha sentido isso. Porque a gente traz iniquidade nas mãos, né? Mas o livro de Hebreus diz assim, olha, se você ouvir hoje a voz de Deus, não endurece o teu coração. Lá no capítulo 4 diz assim, eu vou na Bíblia porque aqui é a palavra de Deus, então ela que vai falar pra gente. Não endurece o teu coração. E no capítulo 4 diz assim, versículo 14, tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você tem alguma fraqueza para trazer hoje aí? Que ainda está te impedindo hoje de encontrar Deus, então? A gente não tem um sumo sacerdote que seja incapaz de se compadecer das tuas fraquezas e das minhas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à semelhança de nós, mas sem pecado. E aqui é o convite. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Palavra de Deus, Hebreus 4, versículo 14. Amém? Na mesma multidão onde uma mulher tocou Jesus e foi curada, tinha uma multidão de pessoas que não aconteceu nada com elas. Na mesma mesa onde Jesus recebeu uma mulher chorando aos seus pés, derramando perfume aos seus pés, tinha uma mesa inteira de jantar que ninguém agradou a Deus, nem o anfitrião, porque estavam na presença de Jesus, mas ouviram a sua voz e endureceram seu coração. No mesmo caminho por onde Jesus passava e um cego gritou, tinham muitas outras pessoas com pecados, com dores, com doenças, mas não receberam também aquilo, porque o coração estava duro. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, porque nós temos alguém que intercede por nós e que se compadece da gente. Vamos confiadamente nesse momento para o trono de Deus, pedindo dele esse perdão que ele pode dar para a gente. E a gente vai cantar aqui, é uma música muito conhecida da comunidade. E a gente vai cantar pela última vez essa música aqui, que vai entrar outras músicas do nosso repertório desse ano agora. Você vai ter a chance de se despedir dessa música.
no trono de graça de Deus, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas eu me achego confiadamente no teu trono hoje. Se você não cantou até agora de coração, não endureça o teu coração e canta com a gente agora. Quem busca o conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor. O grande eu sou. Todo universo irá declarar: tudo se fez, se faz e fará. Não endurece o teu coração. Canta para Ele. Em ti, em ti, ergo meu louvor em adoração. Em ti, minha salvação, o meu coração em ti. Respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Proclama com a gente então. Todo o universo irá declarar: tudo se fez, se faz e fará. Tudo se faz, Tudo se faz. todo poder, honra e glória só em Deus se fez, só em Deus se faz, só em
grandioso Deus, santificado seja o teu nome, Pai. A ti somente seja a honra, a glória e o louvor. Os nossos corações estão aqui diante de ti, dispostos a continuar te adorando, Senhor. Muito obrigado pelos momentos que já passamos aqui te adorando. Que essa adoração possa chegar a ti como cheiro suave, Senhor. Abençoe nessa manhã aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui nesse tempo para te adorar. Aqueles que estão em missão, Senhor, em outro país, que fazem parte aqui dessa comunidade. Aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco também nessa manhã, Senhor. Nos abençoe e nos guarde. E que nesse momento nós nos colocamos diante de ti como verdadeiros adoradores. Te pedimos essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Nessa manhã, nós não temos a presença do pastor Ricardo aqui conosco, mas ele tem uma mensagem para nós lá de Letem, juntamente com um grupo de desbravadores. Bom dia, comunidade! Nós estamos aqui em Letem, na Guiana, cumprindo mais uma vez a nossa missão. Ontem nós fizemos visitas missionárias, trabalhamos na escola e também aqui na igreja. Olha, como vocês podem ver, nós estamos trabalhando uma construção aqui nas salas do departamento infantil aqui da Igreja Adventista de Guiana. E agora uma mensagem para você, olha, e eu quero ver você na próxima missão, tá bom? Missão Guiana! Unialva! Bye bye, feliz sábado! Amém? E por ele estar lá, então nessa manhã, eu vou convidar aqui o pastor Eli Pacheco. Pastor Eli, por favor. O pastor Eli, ele é o líder do Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Assistência Social Adventista da nossa Associação Central Amazonas. Ele foi convidado pelo pastor Ricardo. Então, pastor Eli, nesse momento, que a palavra seja com o Senhor, que Deus o use bastante. Obrigado, Sidney. Bom dia a todos. Que privilégio voltar aqui a essa comunidade e ver que está tão lotada de pessoas bonitas. E eu fico feliz também que eu vi num vídeo uma pessoa muito especial que marcou a nossa quadrenal no mês de outubro, que foi o Eduardo. E agora ele é um desbravador, louvado seja Deus por isso. Estou vendo aqui algumas pessoas também que nós conhecemos, né? Estou vendo alguns pastores também, pastor Hudson, pastor Valdeci, sua família. Então é um privilégio. Alguns estão voltando de férias, outros estão visitando a igreja. E a gente tem essa responsabilidade de trazer essa mensagem nesta manhã para vocês. Eu estou acompanhado da minha linda esposa, Michele, e do meu filho Samuel, que estão ali. Sempre é bom estar com eles. E, queridos, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu até que meio que insisti para pregar outra mensagem, mas Deus insistiu comigo e eu trouxe uma mensagem para vocês. O tema da mensagem dessa manhã é serpentes modernas. Eu gostaria que, assim como você está, você baixasse a sua cabeça para nós falarmos com o nosso Deus novamente. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui na Tua casa, para juntos adorarmos o Teu santo nome na beleza da Tua santidade. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Louvores já foram cantados a Ti. E com certeza essa pessoa está bem mais pertinho de Jesus agora. E eu te peço com carinho, Senhor, que eu diminua e que Jesus Cristo cresça. E que a mensagem não venha de mim, mas venha inspirado pelo Espírito Santo. Abençoe essa pessoa que foi convidada para estar aqui. Quem sabe seja uma pessoa de fora do estado ou da cidade. E obrigado pela presença dela aqui conosco. Obrigado também, ó Deus, pelas crianças, pelos jovens, pelos casais, pelas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Ok. A mensagem desta manhã tem como título Serpentes Modernas. E você vai entender o porquê nós escolhemos. Pode colocar na tela, por favor?
Tá ok. Ah, ok. Obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você viaja em algum momento, você já chegou com o piloto de avião e perguntou se ele tem a brevet, que seria a carteira de habilitação para o piloto de avião? Ou alguém aqui já chegou com a companhia aérea e perguntou se eles haviam de fato abastecido aquela aeronave? Alguém aqui já teve essa curiosidade de perguntar, ou então aquele medo? Porque geralmente nós chegamos nessas aeronaves, a gente não pergunta, né? Mas por que nós não perguntamos? Porque nós confiamos na companhia aérea, que colocou um piloto que tem capacidade para pilotar um avião, e também nós confiamos que a aeronave abasteceu aquele avião. Ok. Quando nós viajamos também aqui no nosso Amazonas, é muito comum essas viagens em embarcações. E o interessante é que você também tem que confiar. Tem viagens, por exemplo, que são 7 dias, 15 dias de barco. Nós temos municípios aqui bem distantes que são 15 dias de barco. Agora imagine você viajar 15 dias e tem que confiar em quem está pilotando o barco também. Quando você, por exemplo, viaja ou pega um ônibus, você confia que aquele motorista tem a carteira, né, a habilitação para conduzir aquele ônibus, ou então um táxi ou um Uber, seja lá o que for. E quando você, aqui em Manaus, não é muito comum, mas também pega um mototáxi. Agora, eu estava uma certa vez vindo aqui para Manaus realizar um congresso, e nós estávamos no aeroporto naquela expectativa. O aeroporto estava lotado porque era o interior, e no interior é muito comum que, às vezes, a pessoa vem se tratar em Manaus, infelizmente não dá certo, e as pessoas voltam em uma aeronave, e a família fica ali esperando, a pessoa já volta morta às vezes. E aí nós estávamos lá no aeroporto, e naquela expectativa as pessoas estavam chorando, e eu estava ali tentando consolar, eu conhecia a família. Quando chegou a aeronave, tinha capacidade para 3 passageiros, um passageiro ia como copiloto, e aí saiu o corpo daquele adolescente e nós entramos na aeronave. E aquele clima, aquela atmosfera assim pesada. E quando então nós estávamos sobrevoando a floresta amazônica, o piloto olha para trás e fala bem assim: nós temos que voltar. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou, eu esqueci de abastecer. Agora imagine a viagem de volta, orando e pedindo perdão a Deus por todos os pecados que eu tinha. Quando então, um amigo meu, eu contei essa história para ele e falou bem assim, eu também estava viajando. E quando eu estava viajando, uma das hélices deu problema, uma das turbinas. E aí, quando então nós estávamos sobrevoando, o avião ficou penso no ar, cai, não cai, cai, não cai. E aí ele começou a cantar uma música muito oportuna para o momento. Dizia mais ou menos assim: meu Jesus está chamando, com amor me convida. E aí os passageiros falaram, pastor, pare de cantar, porque se Jesus está chamando o Senhor, que chame só o Senhor, porque eu não quero ir nessa não. É interessante isso. Quando você está no meio de uma turbulência, você vê todo mundo orando, se benzendo, é algo assim terrível. Eu estava em uma outra viagem, era um avião monomotor, tinha 8 lugares, tinha piloto, copiloto, nós estávamos lá. E pegamos uma tempestade no meio da floresta amazônica, e o avião começou a fazer assim, ó. Caía no vácuo e voltava. E eu estava assim, tentando manter a calma, né? Geralmente eu leio em viagem e tal, peguei ali, estava lendo. O problema não é você, o problema é quem está com você. E uma mulher começou a dizer assim, meu Deus, eu não quero morrer. Aí tá, tudo bem. E aí depois eu continuei ali, e ela falou, gente, esse avião vai cair, todo mundo vai morrer. E eu tentando manter a calma, o problema, não sei se era problema ou se era providência divina, eu acredito que era providência. Todo mundo sabia naquele avião que eu era pastor. E falaram, pastor, ore por nós. E eu tentando dizer que estava tudo bem, né? E eu peguei na mão deles e falei, gente, vamos orar que o bicho está pegando.
Gente, quando você pega o mototáxi, você confia no mototaxista. Quando você é submetido a uma cirurgia, você confia na equipe médica também, né? Tenho até um amigo aqui que de vez em quando ele me faz dormir para fazer uns exames. A gente confia. Esse Instituto Verem, GfK Verem, é um instituto alemão, entrevistou 28 mil pessoas em 25 países de todos os continentes. E constatou as profissões mais confiáveis do mundo e as profissões menos confiáveis do mundo. Lógico que eu não vou trazer aqui para vocês as profissões menos confiáveis, né? Lógico. Então, a primeira profissão mais confiável do mundo são os bombeiros. Então, os bombeiros estão de parabéns. Segundo, o professor. E o salário, ó. Terceiro, paramédicos. Quarto, piloto de avião. Quinto, farmacêutico. Sexto, enfermeiro. Sétimo, arquiteto. Oitavo, médico e psicólogo. Nono, jornalista. E 10º, engenheiro. As 10 profissões mais confiáveis do mundo. Carlos Drummond de Andrade uma certa vez falou: a confiança é um ato de fé e essa dispensa raciocínio. Agora, olha aqui para mim, por favor. Por que nós confiamos tanto nas pessoas e temos tanta dificuldade para confiarmos em Deus? Porque é tão fácil para nós confiarmos no piloto de avião. Confiarmos, quem sabe, na pessoa que está conduzindo um barco. E por que é tão difícil confiarmos em Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, no livro de Números. Números fica no Antigo Testamento, depois de Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 4 a 9. Quem encontrou, diga: eu sou feliz. Quem não encontrou, diga: eu quero ser feliz. Vamos lá. Números capítulo 21, versículo 4 diz assim: então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para nós morrermos aqui neste deserto? Não há pão, não há água. Já estamos cansados dessa comida horrível. Versículo 6. Aí o Senhor mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Versículo 7. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. E ele disse: faça uma cobra de metal e pregue no poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou no poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava sarado. Vamos fazer aqui uma recapitulação do povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam cativos no Egito, eram escravos. Deus então escolheu Moisés para libertar o povo. Deus enviou Moisés diante da presença do faraó, e disse: Moisés, você vai agir como eu agora. E nós vamos tentar mexer com os egípcios, de maneira que vão cair 10 pragas sobre o Egito e nós vamos libertar o povo. E foi isso que aconteceu. O povo foi liberto, o Mar Vermelho se abriu, você conhece muito bem a história. Nessa ocasião do Mar Vermelho, o povo, ele estava diante do mar, à frente do mar. Atrás estava o exército do faraó e ao lado estavam as montanhas. O povo olhou para frente, estava ali o mar. Era impossível o mar se abrir, você sabe disso? Atrás estava o exército, o povo ficou impaciente, com medo.
Ao lado estavam as montanhas, mas eles esqueceram de olhar, sabe para onde? Para cima. Muitas vezes na nossa vida nós olhamos para todos os lados, nós temos Deus como se fosse o último amuleto, a última possibilidade. E às vezes nós esquecemos de olhar para cima. O povo começou a reclamar e o povo dizia assim: Moisés, por que você nos trouxe para cá? Para que nós morrêssemos aqui. E começou a reclamar. Deus falou bem assim: Moisés, pede para o povo marchar. Coloque o seu cajado na água e o mar vai se abrir. E foi isso que aconteceu. O povo tinha uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Aí alguns de nós pensamos assim: o povo de Israel tinha tudo para acreditar em Deus. Deus aparecia para eles constantemente. Sim, ok. Nós condenamos muito o povo de Israel, mas o povo de Israel continuava reclamando. E nós não somos muito diferentes do povo de Israel. Quando então eles estavam sem água, eles avistam um oásis no meio do deserto, eles correm ali, e quando eles tomam a água, bebem a água, eles percebem que a água está amarga. E esse local é chamado de Mara, que Mara significa amarga. E eles começaram a dizer: como que nós viemos para cá, para morrermos aqui, neste deserto, sem água? E aí Deus manda o maná, a comida do céu. Eles então começam a comer o maná, mas eles enjoam do maná e pedem carne. Deus então manda a carne para eles. Falta água também. E Deus faz Moisés tirar a água da rocha. Interessante que esses milagres todos comprovavam que em todos os momentos Deus estava com aquele povo. Agora, gente, chega no momento da serpente de bronze. Esse nome serpente abrasadora, quem sabe está na versão de tradução da sua Bíblia. Esse nome é porque naquela época, quando a serpente picava alguém, existia, na verdade, ardia muito a picada da serpente, até hoje, lógico. Mas eles então deram esse nome, serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. E Deus retira a proteção do acampamento porque o povo estava reclamando muito. E as serpentes, escorpiões do deserto começam a invadir o acampamento. Então Deus fala bem assim: Moisés, faz uma serpente de bronze. Não era uma estátua, não era um objeto para ser adorado. E Moisés colocou a serpente no meio do acampamento de maneira que era tão alta que todas as pessoas de todas as partes do acampamento conseguiam ver aquela serpente que estava no alto. E Deus falou bem assim: quando a pessoa for picada por uma serpente, que olhar para a serpente de bronze vai ser curada. Uma escritora norte-americana chamada Ellen White, ela fala que muitas pessoas eram picadas pelas serpentes depois que a serpente de bronze estava lá, mas essas pessoas não olhavam, elas não tinham fé e elas morriam por falta de fé em Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 12:9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Nós, assim como existe a licença poética na poesia, eu gostaria de ter uma licença teológica também para fazer uma aplicação. A serpente, ou as serpentes que invadiam o acampamento de Israel, elas representam Satanás. Satanás é a antiga serpente, a serpente que tentou Eva lá no início do mundo. E nós hoje, infelizmente, temos tido o nosso acampamento, a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida invadida por algumas serpentes venenosas. Eu gostaria de destacar aqui com vocês algumas serpentes venenosas. A primeira serpente venenosa que eu gostaria de destacar é a mídia. A mídia tem influenciado negativamente as famílias. E nós temos uma emissora de TV aqui no Brasil que ela rege o comportamento social dos brasileiros. E muitas vezes nós temos tido uma influência negativa dentro dos nossos lares, pelo simples fato de que nós não controlamos o conteúdo que está sendo passado nas nossas TVs em casa. E isso é uma preocupação, porque infelizmente famílias têm sido destruídas porque não tem tempo para estar um com o outro. Uma outra serpente venenosa que, na verdade,
é uma bênção para quem sabe usar, mas ao mesmo tempo é uma maldição para quem não sabe, a internet. A internet, lógico, revolucionou o mundo, globalizou tudo. Mas o interessante é que as pessoas hoje, elas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para a família. Hoje é muito difícil uma família sentar à mesa sem a presença de uma televisão, sem a presença de um celular à mesa. Todos ficam ali fazendo a refeição, mas ao mesmo tempo não há um diálogo, não há uma conversa. Além disso, nas rodas de amigos, e você percebe que isso é muito comum hoje, as pessoas, elas falam com quem está distante, e agora, quando a pessoa está perto, ela não fala mais. É interessante. Um dia desse, um amigo meu vivia mandando mensagem para mim todo o tempo. Ok, eu respondia educadamente. E quando um dia desse nós estávamos em uma reunião, tal, o cara não saía do celular todo o tempo. Eu disse, você manda mensagem para mim constantemente no dia a dia, e aqui que agora nós estamos cara a cara aqui, podemos ter uma conversa legal, você não quer conversar comigo? Eu não entendo isso. Hoje é muito comum isso. E não se preocupe, porque eu também luto contra isso. Nós temos várias redes sociais. E o interessante é que temos pouco tempo para a esposa, para o esposo, para os filhos. Às vezes, a gente se pega respondendo tantas mensagens nas redes sociais, mas o que é mais importante está do nosso lado, que são os nossos filhos, a nossa família. As redes sociais vieram para provar que nós temos sim tempo para Deus. Mas o problema é que nós não temos investido esse tempo adequadamente. Um outro problema que surgiu em virtude da internet, vocês ouviram falar, isso surgiu no ano de 2015, provavelmente na Rússia, e teve um ápice em 2016 e 2017 também. E no ano de 2017, esse jogo foi popularizado pelas redes sociais. O desafio da baleia azul. Esse desafio da baleia azul, são 50 desafios. Começava com o primeiro desafio, que a pessoa tinha que desenhar com estilete, com uma faca, com algo, uma baleia. Então, vamos imaginar que existia ali um grupo no WhatsApp, e a pessoa tinha um líder naquele grupo, que era o administrador, chamado curador. Então o curador dizia, você manda uma foto para cá e você vai ser batizado. Esse era o batismo. Então a pessoa tirava a foto, mandava no grupo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a criar desafios, e se tornou em 50 desafios. E aí veio o segundo desafio, o terceiro. Um dos desafios era passar a noite toda assistindo filme de terror, de possessão demoníaca, tal. E o curador então perguntava, como que é o filme? Fale um pouco sobre isso. Perguntava. Se ele falasse tudo que ele tinha pedido, então ele passava de fase. Isso desencadeou vários problemas. E essa menina que vocês estão vendo na foto, ela provavelmente, uma menina de 16 anos, ela tirou a sua própria vida porque ela foi desafiada a tirar a sua própria vida pelo curador do jogo Baleia Azul. E ela foi encontrada num lago, lá numa pequena cidade no Mato Grosso. Infelizmente, foi uma vítima dessa influência negativa que a internet trouxe. 63% dos pais não impõem regras de uso da internet para os seus filhos. É importante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes a gente coloca o smartphone na mão dos nossos filhos e a gente deixa. É importante que haja um diálogo com o filho, para saber que sites ele tem navegado. E queridos, isso tem sido uma serpente venenosa dentro do nosso acampamento, dentro do nosso lar. Muitos de nós estamos presos a um smartphone, a um iPhone, porque nós não sabemos controlar, nós estamos sendo controlados por isso. Não se preocupe, porque isso daqui é uma luta minha também. Eu não estou me colocando como o Deus aqui diante de vocês. É uma luta minha. Eu li alguns livros que me ajudaram bastante nessa luta. Um livro é O Poder do Hábito, é um best-seller, eu recomendo para você. O outro livro, Produtividade Máxima, também muito bom, me ajudou bastante. E outro livro, A Tríade do Tempo. Isso me fez pensar e repensar em algumas coisas da minha vida.
e isso me ajudou bastante. Agora, uma outra serpente venenosa que tem atacado os nossos lares é o divórcio. E o divórcio tem crescido assustadoramente. No último IBGE, na última pesquisa, o divórcio quase dobrou em 10 anos. Aí você tem o percentual, cresceu em 3,1%, e nós já estamos em 2018, lógico que isso cresceu mais ainda. E nós percebemos que esse índice é o maior índice que existe é no estado de Rondônia, e o segundo maior é no estado do Mato Grosso. E nós temos aqui, lógico, também um grande índice. E nós temos que ter cuidado, e eu gostaria que você olhasse para mim aqui agora, por favor. Principalmente você que é casado. Deus concedeu essa mulher para você, para que você vivesse ao lado dela sua vida toda. O mundo diz aí fora que divorciar, separar é normal, mas não é normal. Normal é você casar e permanecer casado. Normal é você ser fiel à sua esposa e o seu esposo por toda a sua vida. Não se preocupe se você tem problema no casamento. Não se preocupe se você tem dificuldade no casamento. Todos têm. Não existem casamentos perfeitos. Mas lembre-se, Deus concedeu a sua esposa, o seu esposo, para ser uma bênção na sua vida. Não permita que Satanás entre como uma serpente venenosa, envenenando o seu casamento, o seu relacionamento matrimonial. E se você está com sérios problemas, busque ajuda. Busque ajuda do seu pastor. Busque ajuda de alguém que você confia, que seja uma pessoa espiritual. Busque ajuda de um profissional, um psicólogo. Isso é importante. Mas não permita que Satanás acabe, destrua o seu casamento. Amém. E o divórcio, ele traz vários problemas sociais. 95% dos jovens delinquentes vêm de lares arruinados ou sem religião. 95%. E nós temos os vícios, as drogas. Eu faço trabalho no presídio. Nesse ano que passou, eu dei uma pausa em virtude das rebeliões que existiram no final de 2016. E nós pregamos em muitas celas ali. Existe em cada pavilhão uma cela que eles chamam de cela dos drogados. Nessa cela geralmente não existe nada, não existe colchão, não existe... Eles vivem, desculpa a palavra, míngua. E aí, em uma das ocasiões que eu estava lá fazendo trabalho, tinha um rapaz, que o apelido dele era 79, perdão. Porque ele havia matado a sua ex-esposa com 79 facadas. E eu lembro que eu estava pregando, ele se aproximou na porta da cela, eu estava dentro de uma cela, e ele chegou comigo e falou bem assim: pastor, eu não acredito nisso que o senhor está falando aí. Eu disse, mas por que você não acredita? Ele começou a dar algumas razões. E aí eu comecei a conversar com ele, e conversamos bastante, e eu tinha uma Bíblia nova que eu tinha levado. Eu disse, eu vou te fazer um desafio. Eu gostaria que você lesse essa Bíblia nessa semana. Próxima semana eu venho, já que você não tem muita coisa que fazer aqui dentro, então você pode ler a Bíblia toda. Você lê a Bíblia e próxima semana eu volto. Ok. Quando passou a semana, eu voltei e ele já estava mudado, já estava sorrindo. Era um rapaz que estava fechado, era um rapaz que estava amargurado, mesmo que tinha tido esse problema com ele, ele culpava a ex-esposa por alguns problemas que tinham acontecido. E aí eu lembro que ele já veio sorrindo, nós começamos a estudar a Bíblia, primeiro estudo, segundo, terceiro, quando chegou no quarto estudo, o plano da salvação, aquele rapaz começou a querer chorar, e eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, pastor, a minha vida está mudando. Deus está transformando as minhas atitudes, as minhas palavras. E pastor, se eu estivesse aprendendo isso antes, há alguns meses atrás, eu não teria feito o que eu fiz. E aí ele começou a chorar. Ele falou, pastor, deixei uma filha com 5 anos.
a minha única filha. E pastor, eu assassinei a mãe da minha filha. E aí eu lembro que eu coloquei a mão no ombro dele e falei bem assim: querido, Deus coloca as pessoas certas, no momento certo, pelos motivos certos. Deus me trouxe aqui para falar para você que Ele pode mudar sim a sua vida. E eu gostaria de saber, olha aqui para mim, eu gostaria de saber, você deseja aceitar Jesus como seu salvador pessoal? Você quer mudar de vida? E ele falou: sim, pastor. Eu lembro que nós continuamos os estudos, infelizmente eu perdi o contato com ele, mas aquele jovem, ele, de fato, teve uma mudança significativa nos momentos que nós estávamos estudando. O vício é também uma serpente venenosa que Satanás tem colocado dentro dos lares. Em São João capítulo 3, versículo 14 a 16, fala que Jesus, assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus seria levantado. Você pode conferir aí, João 3, 14 a 16. E fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe aqui uma analogia, existe aqui algo que a Bíblia constantemente traz. Nós chamamos isso de tipologia. Existe o tipo e existe o antítipo. O tipo é o exemplo, é a sombra. O antítipo é o original. Jesus é o antítipo da serpente abrasadora que foi levantada no deserto, na serpente de bronze, perdão. O ato de olhar para a serpente de bronze era um ato de fé. Se a pessoa era picada por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, essa pessoa sarava, era curado. Quando Satanás invade o nosso acampamento, quando Satanás ele coloca os venenos no nosso casamento, na nossa vida, na educação dos nossos filhos, Jesus, Ele que foi levantado na cruz do Calvário, se nós olhamos para Jesus Cristo, se nós contemplamos a sua glória, se nós aceitamos a sua salvação, nós também podemos ser curados dos venenos, das serpentes que Satanás tem colocado na nossa vida. Eu estava em casa, eu recebi uma ligação. Do outro lado era um irmão desesperado. E aquele irmão, ele estava passando por um problema sério e falou: pastor, vem aqui por favor, que a minha esposa, ela quer me deixar, ela não quer mais ficar comigo. E eu fui lá. E era um homem zarrão, grandão. E aí ela falou: pastor, não adianta o senhor falar nada comigo, porque não tenho como voltar atrás. Eu já estou cansado deste homem. Eu tenho nojo deste homem. Eu não quero mais esse homem na minha vida. E aí eu lembro que eu olhei para ela e falei: mas o que aconteceu, irmã? E ela falou assim para mim: pastor, eu já peguei por 3 vezes. Eu me sinto lixo, sabe por quê, pastor? Peguei por 3 vezes esse homem na frente de um computador, vendo pornografia. Satanás, ele tem colocado isso dentro dos nossos lares. E isso não acontece apenas com homens, tem acontecido com mulheres. E existe uma pesquisa que está cada vez mais cedo uma criança ter acesso à pornografia. E você sabe que isso é comum. Você vai em algum site, abre lá aquelas janelas, e se você clicar, vai abrindo, vai, e você já está dentro. Agora, quando então ela falou isso, ele falou: pastor, eu não consigo, pastor. Pastor, eu já tentei, eu choro, eu oro, eu faço jejum, eu não consigo. E eu lembro que eu passei um bom tempo conversando com eles. E ela estava irredutível. Quando chegou um determinado momento, eu ajoelhei com eles e falei: gente, o seu marido precisa de tratamento. Ele reconhece isso. Eu consegui um profissional. Eles começaram então a ter acompanhamento, uma terapia. E eu comecei a acompanhá-los espiritualmente. Eu ia toda semana à casa daquele casal para orar com eles, para conversar com eles. E graças a Deus, um dia desse eu os encontrei no shopping.
eles tinham uma filha apenas. E hoje tem mais um bebezinho. Porque Deus restaurou. Eles passaram a olhar para Jesus. E quando você percebe que um casal está com problema, uma família está com problema, se você perguntar, como está a sua vida espiritual? Ah, pastor, eu não oro, não leio a Bíblia, não estudo a minha lição. Vocês fazem culto familiar? Não, pastor, a gente não faz culto familiar. Vocês oram juntos? Não, pastor. Vocês fazem culto de pôr do sol? Não, pastor. Esse é o problema. É porque nós não olhamos para Jesus como que nós queremos ser curados do veneno que Satanás tem colocado na nossa vida. A gente não vai ser, gente. Muitas vezes nós temos deixado Deus de fora do nosso acampamento. E como que Ele vai proteger as serpentes abrasadoras de entrarem no nosso acampamento? Jesus, Ele é o antídoto para o veneno que Satanás tem colocado na tua vida. Eu não sei que tipo de veneno ele tem colocado, mas Jesus, Ele pisou na cabeça da serpente quando Ele ressuscitou no terceiro dia, após a sua morte. E o interessante é que Jesus, Ele nos dá essa vitória. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Muitos de nós temos caminhado escravos do pecado, escravos da culpa, escravos da dor, escravos do sofrimento. E nós não queremos voltar para a luz, estamos caminhando para a escuridão. E tem pessoas que, assim como lá no deserto, eram picados pelas serpentes venenosas. Elas não tinham coragem de olhar para a serpente abrasadora, para a serpente de bronze e ser salvas. E tem pessoas que Jesus está ali tentando salvar, mas eles não querem ser salvos. O inimigo, ele nos acusa. O inimigo, ele não quer ver a nossa felicidade. Ele não quer ver a nossa alegria. Mas Jesus está ao seu lado. Ele é o seu advogado. E nessa manhã, Ele está aqui para tirar você desse tremedal de lama e colocar os seus pés sobre uma rocha e lhe firmar os passos. E colocar nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Esse é o Salmo 40. Deus quer tirar você desse lamaçal. Eu não sei qual é a serpente venenosa que tem entrado no seu acampamento, na sua família. Eu estava fazendo uma semana de oração uma certa vez, e com isso eu vou terminar. E durante a semana de oração eu fiz algumas visitas e visitei uma senhora. Era uma quarta-feira à tarde. Eu lembro que cheguei na casa dela, era um município daqui do interior do Amazonas. Cheguei na casa dela e comecei a conversar e ela falou para mim assim: pastor, eu já fui uma das pessoas mais ricas dessa cidade. Já tive fazendas, várias casas. Já fui secretária de educação, secretária de saúde. Já fui presidente da Câmara de Vereadores. E pastor, estou morando aqui nessa casa como o senhor vê. E pastor, era muito bonita. Ela foi até o quarto dela, pegou um retrato, um porta-retrato. E então me mostrou e falou: pastor, olha como eu era. E realmente ela era muito bonita. E ela falou para mim: pastor, a minha vida era uma vida abundante financeiramente. E até que um dia eu me apaixonei por um rapaz bem mais novo que eu. E ela, apaixonada por aquele rapaz, as pessoas chegavam com ela e falavam assim: cuidado, esse rapaz só está interessado no seu dinheiro, cuidado e tal. E ela não queria ouvir, totalmente apaixonada. Casou com aquele rapaz. E quem administrava os bens dela, tudo que ela tinha era aquele rapaz. E ela passou para o nome dele grande parte dos bens que ela possuía. E teve um certo dia que ela teve uma ideia: vou projetá-lo na sociedade. E conseguiu elegê-lo como um dos vereadores mais votados daquele município. E ele começou a ficar conhecido. E passou um tempo, alguém chegou com ela e falou bem assim: o seu marido está traindo você. E ela não acreditou. Uma outra pessoa disse: cuidado, seu marido traiu você. Ela não acreditou. E até que um dia ela armou uma arapuca e ela o pegou no flagra. E ela falou para mim assim: pastor, o meu mundo acabou.
o meu mundo acabou. E quando ela foi fazer o processo de divórcio, ela descobriu que ela tinha perdido pelo menos 80% de tudo que ela possuía, porque estava tudo no nome dele. Ela ficou com uma casa lá nesse município e com uma casa aqui em Manaus. E tudo que ela possuía ficou com ele. E ela falou para mim assim: pastor, eu entrei em uma depressão profunda. E quando ela veio para Manaus, ela que era aquela mulher bonita que ela havia me mostrado na foto, ela passou a pesar 38 quilos. Queria ficar apenas em um quarto, escuro, sozinha, não queria ver ninguém. E aí ela falou para mim assim: pastor, o meu problema era o seguinte: eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava na Bíblia. E eu estava confinada naquele quarto sozinha. E um dia alguém foi me visitar e falou: leia essa Bíblia, leia esse livro. Você está aí sofrendo, por favor leia. Fez um desafio para ela. Ela leu a Bíblia toda. Alguém deu um outro livro para ela chamado Vida de Jesus. Ela leu o livro todo. E ela falou para mim assim: pastor, aquela falta de fé começou a ser preenchida. E eu comecei a acreditar que Deus existia. E um certo dia, eu estava lá naquele quarto escuro chorando, sem vontade de viver. E eu comecei a pensar: será que Deus pode falar de fato comigo? E aí eu me ajoelhei ao lado da minha cama. E ela falou assim: pastor, eu fiz uma oração. E eu disse: Deus, se tu existes, fala comigo. E ela ficou ali, aquele silêncio. E ela falou para mim: pastor, meu quarto escuro começou a ser iluminado. E quando ela olhou, isso não acontece com todo mundo, viu? Eu já pedi tanto para Deus para acontecer a mesma coisa comigo, não aconteceu. O anjo dela estava ali. Deus enviou o anjo para estar com ela. E aquela mulher, ela saiu de Manaus e voltou para aquele município, para aquele interior. E por incrível que pareça, ela estava estudando a Bíblia. Eu cheguei para fazer a semana de oração. E na semana de oração, ao final da semana de oração, era um domingo à noite, eu tive o privilégio de batizar aquela mulher. Uma mulher que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Tinha influência, tinha poder, mas ao mesmo tempo não tinha nada. E agora eu volto aqui para falar para você, do coração de Deus ao seu coração. Porque é tão difícil confiarmos em Deus. Porque é tão fácil confiarmos nas pessoas e não confiarmos em Deus. O povo de Israel no deserto via os milagres de Deus, via Deus agindo poderosamente em todos os lugares, mas faltava fé, faltava confiança. Nós percebemos os milagres de Deus em todos os momentos da nossa vida. Você está aqui hoje, sabe por quê? Deus te trouxe aqui. Essa roupa que você está vestindo, Deus te deu. O carro que você tem, foi Deus que te deu. A família, os filhos que você tem, foi Deus que te deu. Sabe quantos acidentes nós poderíamos ter nessa semana, mas Deus nos livrou. Esse é o momento para nós confiarmos em Deus. Esse é o momento para que nós possamos tirar as serpentes que estão invadindo o nosso lar, a nossa vida, o nosso acampamento, e olharmos para o Senhor Jesus, porque Ele é a única solução para os problemas que nós temos. Santo Agostinho falava: você pode procurar o sentido da vida em muitas coisas, mas você só vai encontrar sentido verdadeiro para a sua vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é o veneno que Satanás tem colocado na tua vida. Talvez você precisa controlar mais o seu smartphone, ter mais tempo para orar, ter mais tempo para ler a Bíblia. Talvez você precisa se libertar de alguns pecados que o inimigo tem colocado na tua vida. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer o seguinte: meu filho,
Eu te amo. Eu não quero que você sirva o inimigo, eu não quero que você me sirva. Eu não quero que você fique em cima do muro. Eu só quero uma coisa de você: que você me adore de todo o seu coração. Que a sua vida seja uma vida de atitudes que demonstrem gratidão por tudo que eu te dou, por tudo que você é, pela família que você tem. E nessa manhã, Ele vai te levantar, Ele vai te resgatar, Ele vai operar um milagre na tua vida. Eu gostaria de orar por você. O grupo vai poder cantar para mim? Eu gostaria de orar por você. Se você tem algo que você precisa tirar da sua vida, você sabe no fundo o que eu estou falando aí. E olha aqui para mim, por favor. Não se preocupe que eu não sou perfeito. Paulo falava o seguinte: eu sou um pecador, eu sou o pior dos pecadores. Eu também sou o pior dos pecadores. Por isso que aqui é como se fosse um hospital. E você não vai ao hospital, chega com o médico e fala bem assim: doutor, eu vim aqui porque eu estou muito bem, doutor. Doutor, que vida maravilhosa eu estou levando. Doutor, eu vim aqui só por vir mesmo. Você não vai ao hospital assim. Você vai ao hospital porque você está doente. Você precisa de acompanhamento, de ajuda. E você vem à igreja porque aqui é um hospital. E Deus quer curar essa doença que eu e você carregamos, que é a doença do pecado. Olhe para Jesus Cristo, a serpente de bronze, e tenha fé que Ele vai libertar, que Ele vai curar. Confie nele. Pare de confiar em homens, no sentido de confiar na força, na habilidade, no poder. Mas confie em Deus, que você vai ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você. Eu não sei que serpente tem entrado no seu lar, que veneno tem rodeado a sua vida. Mas eu gostaria que você viesse aqui na frente e dissesse: Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. Eu quero olhar para Jesus Cristo e eu quero ser transformado. Senhor, retira esse veneno da minha vida. Talvez você foi envenenado com o veneno do rancor, do ressentimento. Talvez você tenha sido envenenado com o veneno do vício de alguma coisa. Talvez o envenenamento que você está tendo seja uma outra situação. Mas eu gostaria que você viesse aqui e dissesse: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida e no meu lar. Enquanto o grupo canta, eu gostaria que você viesse aqui, para que nós pudéssemos orar juntos. Conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em Ti. Em Ti ergo meu louvor em adoração. Em Ti
você render a sua vida ao Senhor. Ele é a nossa salvação. Sinta a presença do Espírito Santo aqui agora. Ele está agindo na tua vida e no teu coração. Ele pode transformar. Ele pode operar um milagre. Ele pode transformar impossibilidades em possibilidades. Esse é o momento. Repreenda o inimigo para bem longe da sua vida. Só em Ti. Ele criou os céus e a terra. Ele pode mudar o que precisa ser. Querido Deus, aqui estão os teus filhos. Eles precisam de Ti. Alguns precisam de um milagre. Se for para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor venha operar este milagre na vida dessa pessoa. Retire de nós as serpentes modernas que têm dificultado a nossa vida, tem atrapalhado a nossa vida espiritual, a nossa felicidade dentro do casamento, dentro da família, tem atrapalhado a nossa vida de oração. Nossa vida só se completa em Ti, ó Pai. E por favor, esteja com este casal que talvez esteja passando por um problema sério. Aparentemente estão bem, mas o nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que haja humildade, que haja respeito, que haja amizade, que haja confiança, que haja amor neste relacionamento. Seja com esse jovem, com essa jovem, talvez precisa vencer algum vício. Liberte essa pessoa desse vício, que essa pessoa seja curada e que esse vício não venha ser mais reincidente, ó Deus. E seja conosco. Permaneça agora no decorrer da segunda parte da programação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, e seja na sua vida agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.